Decreto 6.214 de 2007. Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência ou idoso de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Acresce parágrafo ao artigo 162 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e no artigo 34 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, decreta. Artigo 1º. Fica aprovado, na forma do anexo deste decreto, o regulamento do benefício de prestação continuada instituído pelo artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Artigo 2º. O artigo 162 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, parágrafo único. O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou curatela. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogados os decretos nos 1744, de 8 de dezembro de 1995, e 4.712, de 29 de maio de 2003. Anexo. Regulamento do benefício de prestação continuada. Capítulo 1º. Do benefício de prestação continuada e do beneficiário. Artigo 1º. O benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou idoso, com idade de 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Parágrafo 1º. O benefício de prestação continuada integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em consonância com o estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social, PNAS. Parágrafo 2º. O benefício de prestação continuada é constitutivo da PNAS e integrado às demais políticas setoriais, e visa o enfrentamento da pobreza, a garantia da proteção social, ao provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais, nos moldes definidos no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 8.742, de 1993. Parágrafo 3º. A plena atenção à pessoa com deficiência ou idoso beneficiário do benefício de prestação continuada exige que os gestores da assistência social mantenham ação integrada às demais ações das políticas setoriais nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, principalmente no campo da saúde, segurança alimentar, habitação e educação. Artigo 2º. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário a implementação, a coordenação geral, a regulação, o financiamento, o monitoramento e a avaliação da prestação do benefício, sem prejuízo das iniciativas compartilhadas com estados, Distrito Federal e municípios, em consonância com as diretrizes do SOS e da descentralização político-administrativa, prevista no inciso 1º do caput do artigo 204 da Constituição e no inciso 1º do caput do artigo 5º da Lei nº 8.742, de 1993. Artigo 3º. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é o responsável pela operacionalização do benefício de prestação continuada,
nos termos deste regulamento. Artigo 4º. Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se: inciso 1º. Idoso, aquele com idade de 65 anos ou mais. Inciso 2º. Pessoa com deficiência, aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 3º. Incapacidade, fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. Inciso 4º. Família incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou do idoso, aquela cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo número de seus integrantes seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Inciso 5º. Família para cálculo da renda per capita, conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto, Inciso 6º. Renda mensal bruta familiar, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, pro labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, renda mensal vitalícia e benefício de prestação continuada, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 19. Parágrafo 1º. Para fins de reconhecimento do direito ao benefício de prestação continuada às crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 6º do caput, não serão computados como renda mensal bruta familiar. Inciso 1º. Benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Inciso 2º. Valores oriundos de programas sociais de transferência de renda. Inciso 3º. Bolsas de estágio supervisionado. Inciso 4º. Pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, conforme disposto no artigo 5º. Inciso 5º. Rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS, Inciso 6º. Rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. Parágrafo 3º. Considera-se impedimento de longo prazo aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Artigo 5º. O beneficiário não pode acumular o benefício de prestação continuada com outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, ressalvados o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Parágrafo único. A acumulação do benefício com a remuneração advinda do contrato de aprendizagem pela pessoa com deficiência é limitada a um prazo máximo de 2 anos. Artigo 6º. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência, como abrigo, hospital ou instituição congênere não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Artigo 7º. O benefício de prestação continuada é devido ao brasileiro, nato ou naturalizado, e às pessoas de nacionalidade portuguesa,
em consonância com o disposto no Decreto número 7.999, de 8 de maio de 2013, desde que comprovem, em qualquer dos casos, residência no Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos neste regulamento.